E aí, galera? Aula de hoje nós vamos resolver mais um exercício de vestibular. E você, tá afim de aprender como resolve esse exercício que está aí na sua tela? Bom, então não esquece, hein? Se inscreve aqui embaixo no meu canal e vamos lá aprender como resolve esse exercício na aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então hoje resolver um exercício de vestibular da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, que diz o seguinte: na progressão geométrica, então nós temos aqui uma progressão geométrica 2, 10, 2 na 5, 20, 2, 10, 2 na 5, 2 na 25 e assim sucessivamente. Qual é a posição do termo 2 na 625? Bom, gente, uma questão da UFSC aberta, né, uma questão da UFSC onde não tem as proposições, né, o aluno que não está acostumado aí com o vestibular da UFSC, é um vestibular onde nós temos aí várias proposições, não é um vestibular de múltipla escolha. Então, mas nesse caso aí também existem algumas questões que são chamadas de questões abertas, onde o aluno tem que desenvolver, tem que realizar os cálculos e chegar em algum número, né, em alguma resposta, e esse número é a resposta que ele vai assinalar. Então, nesse caso aqui, o que que ele está querendo saber? Ele está querendo saber nessa PG que nós temos aí, qual é a posição do termo chamado 2 na 625, 2 sobre 625, na verdade, né? Então, o que que ele quer saber ali? Ele quer saber o nosso N da PG, porque N é o número de termos que tem a minha PG. Então vamos pegar as informações que a gente já conhece, né? Vamos pegar o que a gente já tem aí de situação para a gente conseguir formular e jogar isso tudo dentro de uma fórmula e resolver esse nosso probleminha, perfeito? Então o que acontece? Bom, o primeiro termo dessa PG, que é o nosso famoso A1, a gente conhece, né? O primeiro termo da PG está aqui, ó, é o nosso 10. Outro cara que a gente conhece aqui nessa PG é a nossa razão. A razão na minha PG é simplesmente, né, o número que está sendo multiplicado para eu encontrar o próximo termo. Então, o 10 para chegar no 2 houve aí uma multiplicação, né? Houve a multiplicação do 10 por alguma coisa para chegar no 2. Se eu não consigo descobrir nessa observação, eu consigo descobrir fazendo um processo inverso, que eu posso descobrir a minha razão fazendo uma divisão também. Eu posso pegar o segundo termo, dividir pelo primeiro, e aí eu descubro essa razão. Se eu fizer o meu 2 dividido por 10, vou deixar ele em fração mesmo, eu também posso chamar essa razão de um quinto, né? Porque eu posso fazer aqui uma simplificação, então a minha razão fica um quinto. Esse é o cara que eu vou usar. Outro cara que eu conheço também é o nosso AN. Na fórmula da PG tem um AN que eu consigo utilizar porque ele é exatamente esse cara aqui, ó, né? Então ele é o nosso 2 na 625. E aí, sabendo disso, a gente consegue então pegar agora a nossa fórmula. Qual é a fórmula para encontrar um termo, para encontrar qualquer situação, né, dentro de um termo geral de uma PG? Nós temos essa fórmula aqui, ó. AN é igual ao A1 vezes o Q elevado a N na menos um. Essa é a fórmula que a gente precisa para encontrar aquele carinha ali chamado E. Então eu quero encontrar esse cara aqui, ó, o meu N, na verdade, né? Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos substituir os valores que eu conheço aqui na fórmula. Então, ó, o AN eu conheço, então eu vou colocar aqui para vocês. 2 sobre 625 igual. O meu A1 eu conheço, é 10 vezes. A razão eu também conheço, a razão é 1/5, ou também conhecido como 1/5. Isso elevado a n menos 1. Show de bola. Como é que nós vamos fazer essa conta? Bom, vamos começar a mexer um pouquinho as coisas aqui. Vou começar passando esse 10
para o outro lado. Então, se o 10 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter o que aqui, gente? Nós vamos ter um 2 sobre 625 dividido por 10. Como é que é a divisão de uma fração por 10? Eu posso colocar aqui um, né, fazer duas frações serem divididas. Essas duas frações serem divididas, como é que é a regra? A regra é mantém o primeiro, então o 2 sobre o 625 fica. E aí eu inverto aqui, né? Eu faço o 10 vir para baixo, 1 vai para cima, então eu fico com 1 sobre 10. Isso aqui vai me dar uma resposta de 2 sobre, aqui 625 vezes 10 é só aumentar um zero, né, gente? Então eu posso fazer isso aqui virar 6250. Então a resposta dessa divisão do 10 vindo para cá fica 2 dividido por 6.250. Perfeito? E aí, como é que fica então agora a minha situação? Bom, eu vou escrever, deixa eu ver, eu vou escrever, vou apagar isso aqui para vocês, tá? Rapidinho. Vou colocar só o 2 sobre o meu 6.250. Então, vou colocar aqui no canto, nosso 2. Deixa eu apagar aqui. Então, fica assim, ó. 2 sobre o 62,50. E aí, isso tudo é igual ao quê? Isso tudo é igual a 1/5 sobre 1/5 elevado a n na menos 1, né? Porque esse 10 veio para cá, então ficou isso aqui. O que eu posso fazer agora para encontrar esse meu n? Bom, eu posso fazer uma simplificação aqui, né, gente? Eu posso fazer esse cara dividir por 2 e esse cara aqui também dividir por 2. Então, se eu fizer 2 dividido por 2, a resposta é 1. Se eu fizer 6.250 dividido por 2, a nossa resposta é 3.125. Então eu posso dizer que o 1 sobre 3.125 é igual a 1 sobre 5 elevado a n na menos 1. E o que acontece agora? Bom, se eu for observar esse nosso 3.125, dá para eu transformar ele, dá para eu fatorar ele, e aí transformar ele numa potência. Se você, aluno aí, for fatorar o 3.125, você vai descobrir que ele pode ser escrito como 5 elevado a 5. Então nós temos aqui que eu posso sim tirar esse 3.125 daqui, sem problema nenhum, sem prejuízo nenhum, e no lugar dele eu posso colocar o 5 elevado ao 5, porque esse é a resposta do nosso 3.125. Beleza? Então eu posso ter isso aqui. E aí vai ficar uma coisa bacana, porque olha só, aqui eu tenho um 5 elevado a 5, ou seja, eu tenho aqui uma potenciação de base 5. Aqui embaixo, gente, eu também tenho uma potenciação de base 5, porque eu posso escrever esse 5 como 5 elevado a 1, né? Qualquer número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Então eu posso dizer que esse cara aqui é o 5 elevado a 1. O que acontece? Essas duas potências de base 5, observem, elas estão no denominador de uma fração. E nós temos uma regrinha na potenciação que diz o seguinte: todas as vezes que vocês tiverem uma fração onde em cima, no numerador, é o valor 1 e embaixo, no denominador, ele é uma potência, eu posso escrever essa potenciação no formato natural, só que com o expoente valendo negativo. Então, na verdade, isso aqui, gente, é a mesma coisa que eu escrever 5 elevado a menos 5. Porque olha só, se o 1 está em cima e embaixo eu tenho uma potenciação, esse 1 aqui significa que no modo normal, esse meu 5 ele é negativo, ele é um número negativo. Então eu posso dizer que isso é igual ao quê? Ao 5 elevado a menos 1, porque aqui eu tenho um positivo, então se ele está no denominador, eu volto com ele ao normal, só que com o expoente negativo. E em cima dele tem um outro expoente.
Em cima desse menos 1 tem o n menos 1. Então, eu tenho isso aqui, né? E aí, existe uma outra regrinha também da potenciação que diz o seguinte: quando nós temos uma potenciação com dois expoentes, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar essa potenciação, manter essa minha base e os expoentes fazerem uma multiplicação. Então, eu posso escrever aqui dessa forma: 5 elevado a menos 5 é igual a 5. 1 vezes n dá menos o n. 1 vezes 1 é 1, negativo com negativo fica positivo, então eu posso dizer que essa multiplicação desse expoente por esse expoente deu o menos n mais 1. E olha só, aqui eu tenho duas potenciações com uma igualdade, essas duas potenciações estão com a mesma base, então eu posso simplesmente jogar fora a minha base e eu fico com os meus expoentes, menos 5 igual a menos n mais 1. E olha só, o n era o que a gente queria encontrar desde o início. Então, para eu encontrar o meu n, o que que eu faço agora? Coloco ele sozinho, né? Joga esse n para cá, então eu fico com n igual a 1. Joga esse menos 5 para cá, então eu fico com 1 mais 5. Então, qual é o valor do meu n? O valor do meu n é 6. O número 2 sobre 625 está na sexta posição. E aí, a resposta, como essa pergunta ela é uma pergunta aberta e a prova da UFSC ela tem aí, né, como forma de se resolver, colocar ali o gabarito, o valor que você encontrou das proposições corretas. Nós aqui não temos proposição, nós temos aqui uma pergunta aberta, então a resposta que você colocaria aí na tua prova é o número 6. Beleza? Então, está aí marcado para vocês mais uma questão da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Beleza? Mas e aí, galera? Gostou do exercício? Achou interessante a forma que eu trouxe aí para responder esse nosso problema? Eu achei esse exercício muito legal de se resolver. Espero que você aí tenha conseguido fazer, tenha acertado. Se não conseguiu, não tem problema. Tem mais vídeos aí que você com certeza vai acertar a questão, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo você numa próxima aula, num próximo vídeo. Valeu, galera. Bons estudos. Até a próxima. Tchau.